tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre algo bem polêmico, algo que poucos médicos falam, né? Que é sobre os injetáveis, os suplementos injetáveis. É muito falado, tá? Muita gente fala bem, muita gente fala mal. Temos muitas coisas extremamente polêmicas, tá? Infelizmente, a maior parte das pessoas, pessoas que não sabem o que falam. E quando não sabem o que falam, está aqui uma pessoa que eu estou focado para mim no paciente. Para mim, eu não estou me importando com a indústria farmacêutica, não me importa nem um pouco o Conselho Federal de Medicina, não me importa nem um pouco outras opiniões. O que importa é o paciente. O que existe de evidência científica? É isso que eu preciso. Se não existe evidência científica, não fale, tá? E quando eu falo dos injetáveis, ele tem indicações, tá? Uma coisa que é a metabolômica, que é a base da bioquímica, ela existe desde a década de 20. Então, você vê que um médico que fala dos injetáveis de forma geral contra injetáveis é uma pessoa que não estuda metabolômica, que é algo da década de 20. Os injetáveis surgiram na década de 40. Se você faz ferro, você pode fazer pela boca ou pela veia, isso é injetável. Então o pessoal tem que parar um pouco de falar tanta besteira, principalmente o Conselho Federal. Tá? Então, o que a gente tem hoje dos injetáveis? Nós temos as vantagens. Qual é a principal vantagem e única vantagem? É a biodisponibilidade. Ou seja, a absorção é melhor, a absorção ela é mais rápida, a metabolização é uma metabolização no fígado, ele às vezes não passa pela metabolização hepática, e a absorção do intestino, muitas vezes a gente tem uma saturação do receptor que impede a absorção de um produto no intestino. Nós temos um uso daquela substância por bactérias, a gente vê muito isso com vitamina D, complexo B, que as bactérias do intestino acabam utilizando e sobra muito pouco. Uma parte é eliminada nas fezes. O injetável, ele tem a única vantagem, que é justamente essa, de facilitar a absorção. Então, um resultado que eu teria muito longo prazo, eu tenho no mais curto prazo. Existem exceções, tá? Existem exceções. Uma desvantagem é o preço. O preço do injetável ele é muito mais alto, tá? E existem alguns problemas, sim, que eu concordo com o Conselho Federal de Medicina, que são problemas éticos. Chega muito paciente aqui para cotar injetável de outro médico. E aí você vai ver, a pessoa vai receber uma receita, não tem o nome do que é feito. Soro para tal coisa. Soro para beleza. Pô, o que você vai fazer ali no soro para beleza? Na boa, você vai dar um soro que faz cirurgia plástica ou algo assim? Não existe isso, gente. Esses nominhos de soro não existem. Um paciente hoje que passa comigo, ele vai fazer um injetável, é olhado por que ele precisa do injetável e a partir do que ele precisa é prescrito exatamente feito lá o que ele vai ter na ampola, o que é na ampola, tudo isso, e se precisar eu tenho a base científica disso, tá? Injetável sem necessidade. A pessoa acabou de passar comigo numa consulta, olha, eu vou te dar um soro para desinflamar. Para de besteira. Você, na verdade, você pode desinflamar pelo intestino, pode desinflamar diminuindo algumas substâncias que inflamam aquela pessoa. Então, isso daí que você tem que ter noção, tá? Então, tem que ter a noção ética que você não passa nenhum soro sem necessidade. Você tem que ver se tem custo-benefício em relação ao oral e o risco que tem a vida da pessoa, tá? É raro você passar na primeira consulta. Raríssimo. Eu posso contar talvez nos dedos de uma mão a quantidade de pacientes que eu passei numa primeira consulta. Porque existem riscos. Existem riscos. Tá? Você pega, por exemplo, um muscular, a vitamina D e a B12. Eu detesto passar B12 injetável. Não vejo porquê.
até porque a absorção sublingual é muito próximo do que precisa no injetável e muito mais barato. Só que a B12 intramuscular, ela pode gerar um monte de espinha para a pessoa. Então você tem riscos da aplicação, que é infiltração, abscesso, embolia, lesão de nervo periférico, hematoma e outros. Então isso daí tem que ter essa noção. Quem aplica tem que saber aplicar, tá? Introdermoterapia. Você pega, por exemplo, diretamente no local tratado, intradérmico ou subcutâneo. Tratamento para estria, celulite, flacidez, calvície, né, rejuvenescimento, também pode dar complicações, não é isento de complicações. Aqui são complicações técnicas. Por quê? Porque não é complicações ligadas ao produto, mas complicações técnicas. E suplementos endovenosos, nós temos os parenterais, aqueles que são feitos na veia. Onde que ele é muito indicado? Você usa muito em bariátrico, a pessoa ficou lá um mês internada. Volta para o médico com cansaço, você faz um ecocardiograma, tem a pessoa tem uma queda de fração de ejeção. Meu, tá com deficiência de B1, você vai repor B1 como? Pela boca? Não, você vai fazer injetável, tem um efeito mais rápido. O oncológico, os portadores de doença inflamatória intestinal em atividade, alguns casos especiais como desnutridos, transtorno alimentar, grandes idosos, praticantes de atividade física de alto rendimento, porque usa muito, entre outros. Então existem as indicações feitas. E aí você tem as combinações mais usadas, que são o quê? Aminoácidos. Aminoácidos você não toma por boca? Como que uma pessoa fala besteira que o injetável não tem efeito? É muita falta de estudo. Antioxidante. Antioxidante você pode fazer por boca ou por injetável. Tomar muito cuidado com antioxidante. Muita gente usa antioxidante à toa e excesso de antioxidante ele passa a ser pró-oxidante. Então você tem que saber quando usa, para quem usa. Minerais, vitaminas hidrossolúveis. As lipossolúveis não são feitas na veia. Então isso daí são coisas que podem ser feitas e que são benéficas. Então o injetável, gente, para com tanta de ouvir tanta besteira, médico falando que o melhor tratamento é injetável. Não, ele é mais rápido, não é o melhor. Você tem que pensar na finança do paciente também. E você tem que pesar isso tudo. Algumas coisas que têm absorção oral, você vai dar preferência para o oral, sim, tá? Mas ele é usado desde a década de 40. Então, algumas besteiras que às vezes o Conselho de Medicina, alguns membros do Conselho falam, não existem, tá? Desculpe minha polêmica, mas eu queria aqui que vocês soubessem exatamente o que tem de melhor hoje em injetável.